Olá pessoal, estamos começando mais um programa Você Sabia? E esse programa ele é pensado e planejado e executado pelas alunas da ESAG, do curso de Administração Pública, Emily Pinheiro, Fabiola, Rebeca, Lucinéia e Camila. Vamos conhecer algumas curiosidades então? A primeira curiosidade que a gente tem para trazer é: você sabe o que é uma norma jurídica? A norma jurídica ela é o elemento básico do direito. E você sabe qual é o objetivo do direito? O direito, ele tem por objetivo principal estabelecer regras de conduta da sociedade, para que a gente possa conviver em paz. Ou seja, para que a gente consiga conviver em sociedade, precisamos de regras e normas. E a norma jurídica, você sabe o que é? A jurídica ela é resultado de uma atuação estatal imposta pelo próprio Estado, instituída pelo próprio Estado, que impõe coercitivamente uma resposta ao seu descumprimento. Ou seja, a gente pode traduzir falando que quando um cidadão descumpre uma lei, ele sofre as consequências dessa lei, ou descumpre uma regra, ele sofre as consequências dessa regra. E isso é imposto pelo Estado para que a gente consiga conviver em sociedade. Um dos exemplos que a gente traz é o artigo 306 do CDB, do Código de Trânsito Brasileiro, que diz que é crime de trânsito conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, seja por influência do álcool ou por influência de substâncias psicoativas que alterem, né, o que demonstra independência. Então, quando a gente descumpre, quando a gente bebe e dirige, ou quando algum cidadão bebe e dirige, ele está descumprindo uma norma jurídica e vai ter consequências, né? Outro exemplo que a gente pode usar de norma jurídica é a lei que proíbe fumar em recinto coletivo público ou privado fechado. A lei, ela também é recente, veio para orientar as condutas da sociedade, de forma que a gente reduza o número, né, dos impactos causados pelo fumo. Então, também existe uma penalidade para os estabelecimentos que não cumprem essa lei. Oi pessoal, eu trago para vocês o exemplo então da Constituição, que é uma norma, e ela trata das disposições constitucionais, da defesa do Estado e das instituições democráticas, da tributação e do orçamento, da organização dos poderes, do Estado, enfim, de toda a organização que tem a ver com o Brasil, com os estados e com os municípios e que rege toda essa estrutura. E o Código Civil, que fala dos direitos das pessoas, das obrigações, por exemplo, de empresas, de inadimplências, de obrigações, de casamentos, enfim, trocas, permutas, doações, uma série de normas. Então, por exemplo, o Código Civil não pode se opor à Constituição, né? Pelo fato da questão da hierarquia. Direito civil. O direito civil tem como objetivo implicar quais serão as regras e condutas que pessoas naturais e jurídicas devem ter em sociedade. Todas as pessoas naturais são dotadas de personalidade. O Código Civil determina que todas as pessoas naturais são capazes de direitos e deveres. No entanto, passa a definir os capazes ao exercício da vida civil a partir da exclusão dos chamados incapazes. Um exemplo são pessoas menores de 16 anos que, segundo o artigo 3º, são incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Assim, o Código Civil determina que os incapazes fiquem impossibilitados de exercer certas atividades, como casamento, emprego público efetivo e etc. Já a pessoa jurídica é aquela formada por diversas outras pessoas naturais que têm um objetivo em comum. E para se tornar uma organização, precisa atender a 3 requisitos: reunião de bens e materiais, finalidade em comum, personalidade e capacidade jurídica própria. As pessoas jurídicas podem ser de direito público, interno ou externo, e de direito privado. Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre o direito da família. Vocês sabem para que existe o direito da família? Ele regula exatamente as relações entre os seus diversos membros e as consequências que delas resultam para as pessoas e bens. Antes de 1988, quem tratava da família era o Código Civil.
o qual só reconhecia uma forma de família, a do casamento. Sabe-se que a família que merecia a proteção do Estado era formada pelo casamento, isto é, de um reconhecimento e proteção estatal. O legislador não reconhecia o que se chama atualmente como união estável, ou seja, não reconhecia o Estado, a união entre pessoas sem o título do casamento. Então, em 1988, a Constituição veio para quebrar esse paradigma discriminatório, o qual sustenta a ideia de que família é uma instituição que se configura por meio do casamento. Após isso, passaram a reconhecer outras formas de família que vão além do casamento, e estão inclusive expressas no artigo 226 do texto constitucional, consolidadas pela união estável entre homem e a família monoparental. E um dos artigos que o texto constitucional traz é o artigo 227, que diz que é o dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta propriedade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência e crueldade